Nós estávamos semana passada, né, num ambiente diferente, mas o culto não deixou de realizar, né, irmão? Independente do que aconteceu aquele dia, né, domingo passado, nós ainda criamos em nós o desejo de adorar. Isso é bom, né? Isso é bom. Independente das circunstâncias, irmãos, nós adoremos ao Senhor, cultuemos, não deixemos de congregar. E nós estávamos ali falando, né, a respeito da abertura dos selos, né? E falamos a abertura de 2 selos, né? O Senhor tem nos induzido, né? Nos impelido para nesse momento que nós temos vivido, falar realmente coisas de concernência às profecias, né? As revelações que estão para acontecer. E todos os irmãos, né, entenderam, né, esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de reta final da igreja, a qual o Senhor tem preparado para estar se santificando, né? E sabendo o que está para acontecer. Mas, irmãos, é o momento, né, de a gente continuar, né? O Senhor quis e deseja que ainda nós permanecemos ainda falando de algo, de algumas situações, e sim vamos fazê-lo no nome de Jesus Cristo, né, irmãos? Mas o problema maior, eu estava até comentando essa semana, é que nosso desejo é de querer sempre e aprender, né? Se ainda não é suficiente, amar ao Senhor, né? Amar ao Senhor Jesus. Nós temos falado aqui muito de santificação, nós temos falado muito de arrependimento também, nós temos falado de tantas coisas de amor ao Senhor, eu acho que ficou um pouco para trás, porque nós devemos continuar buscando, sim, a santificação, até porque sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Ninguém verá o Senhor, nós precisamos buscar o arrependimento, né? E essa é a nossa oração, que o mundo também se arrependa dos seus maus caminhos e que se converta para que assim o Senhor possa, então, fazer algo diferente, né, na vida das pessoas, né? Transformar, assim como transformou a minha, transformou a sua vida também, irmãos. Mas nós precisamos buscar todos os dias isso, né? Nos santificarmos, estarmos sempre atentos e buscando o arrependimento, né, de pecado, senão a gente não vai conseguir ver ao Senhor. Mas ainda precisamos de mais, aprender também a amar. Nosso irmão Gustavo vai dar uma força aqui. Amar ao Senhor, irmãos. Cada dia que passa, nós precisamos amar mais e mais ao Senhor. Porque, irmãos, se nós concordamos que somos então a geração que irá presenciar o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus, automaticamente nós precisamos ir fazer algo. E dentro dessa situação, desse momento ao qual nós atravessamos, e se você concorda, sim, que somos a última geração, você precisa também concordar que nós devemos intensificar mais a busca pelo Senhor. Buscar mais ao Senhor, amá-lo mais, para que possamos chegar naquele grande dia e estar prontos. O Senhor Jesus, ele sempre explana e fala nos evangelhos, no Novo Testamento, né, do maior mandamento que existe, Mateus 22, todos nós sabemos de qual, os 2 maiores pilares, que é o que, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Este é o maior mandamento. E o segundo semelhante a este é amar ao próximo, como a ti mesmo, né, irmãos? E Jesus, o próprio Jesus falou isso, mas se de fato a gente precisa se perguntar, irmãos, se de fato a gente tem amado ao Senhor, se de fato a igreja, não só nós, mas a igreja brasileira e mundial que professa Cristo, que quer viver um relacionamento realmente profundo com Deus, verdadeiro, debaixo da palavra, precisa ser feitas essas perguntas. Será que realmente esse amor tem sido realmente verdadeiro para com Deus? Será que de fato nós amamos ao Senhor, irmãos, de tal maneira assim que Ele fala na sua palavra, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que a gente pode, que está dentro de nós? Será que é isso que nós amamos ao Senhor, irmãos? Porque se nós somos, então, essa geração que verá o arrebatamento acontecer, a volta do Senhor Jesus, nós também, à medida que o tempo passa e se aproxima esse dia, nós devemos estar amando ao Senhor de acordo com o que Ele mesmo disse nos evangelhos, né? Então, meus irmãos, nós precisamos estar amando mais ao Senhor, porque mais cedo ou mais tarde, irmãos, todos nós, todos aqueles que são cristãos, todos os cristãos e as cristãs, Senhor, que professam a Cristo verdadeiro, terá um dia, eu sei que você já passou muitas vezes por isso, que provar que ama o Senhor. Todos nós, um dia, mais cedo ou mais tarde, irmãos, teremos que provar o nosso amor para com Deus. Teremos que provar se realmente, de fato, nós o amamos. Aí você vai dizer, não, mas eu já provo isso todos os dias. Eu, quando acordo todos os dias pela manhã, eu oro ao Senhor. Eu louvo, quando estou trabalhando, eu louvo ao Senhor, estou louvando. Eu,
quando estou aqui, congrego com os meus irmãos e adoro ao Senhor juntos, sim, são provas, sim, que a gente tem para com Deus, de provar o nosso amor. Nós lemos a palavra, né? Isso é bom, é maravilhoso, mas, irmãos, porém não é suficiente. Chegará um momento em que nós precisamos lembrar que a cada dia que passa, irmãos, a hostilidade será maior contra nós. Quando as coisas começarem a se afunilarem, sabemos que a gente vai criar muita hostilidade no meio, no mundo que qual nós vivemos. Perceba que hoje há uma grande mentira que sendo dita por aí, e você sabe disso, quando se diz no século XXI que entre 7 bilhões de pessoas nós somos um quarto. Então nós somos ali 2,3 bilhões que professam a Cristo. Olha só, irmãos. Então, a gente sabe que é uma pesquisa mentirosa, irmãos. Por quê, irmãos? Sabemos que hoje em dia é moda ser cristão, né? Hoje, de fato, a gente é cristão, as pessoas no mundo são cristãos por conveniência, porque pode tirar algum proveito daquilo, né? Hoje, a gente vê muitos sendo cristãos por conveniência, né? Muitos sendo cristãos porque acham bonito, hoje é a realidade, é moda, então eu vou ser cristão, não porque eu quero servir a Deus, eu quero viver uma vida com Deus, mas porque o ser cristão me traz benefícios terrenos, me traz benefícios, e é bom eu ser cristão hoje, não é assim? Perceba, irmãos, que então essa pesquisa ela é muito mentirosa, mas chegará um tempo em que nós estaremos veremos então se faz sentido essa pesquisa. Porque, irmãos, já parou para pensar que a geração que estará enfrentando o arrebatamento sofrerá mais hostilidade, sofrerá mais situações de escolha. Já parou para pensar nas escolhas que nós vamos fazer quando chegar o momento, irmãos? Já parou para pensar na perseguição que nós vamos sofrer quando assim vier? Hoje o irmão estava falando sobre o anticristo, né, sobre tribulação, nem sabia da palavra. Então, a perseguição que nós estaremos sofrendo na tribulação, irmãos, já parou para pensar? Se nós, então, talvez você pense, vai ser tranquilo, ou nós estaremos aqui somente congregando, esperando a volta do Senhor. Às vezes você pode pensar que será tranquilo, nós vamos só aguardar a volta do Senhor, e eu acredito que não. É claro que eu preciso respeitar a sua posição e a sua interpretação escatológica, porque nós precisamos conviver e aprender a conviver com aquele que pensa diferente. É claro, nesse caso, né, existem várias linhas de interpretação escatológica. Você pode ser um pré-tribulacionista, você pode ser um meso-tribulacionista, você também pode ser um pós-tribulacionista. Mas isso, irmãos, não pode ser algo de rivalidade entre nós. Nós precisamos conviver com o que pensa diferente, aprender, e o Senhor nos ensina a amar também, mas sabendo que é pouco provável, né, irmãos? Eu não estava até falando, né, irmão, hoje. Pouco provável, irmão, que nós não veremos a tribulação, nós não veremos as coisas acontecerem, o desdobramento da palavra acontecer, é o Apocalipse, é o que nós falamos semana passada, a revelação que diz, irmãos, não é porque nós não queremos, né? Estava até falando com o James, não sei se ele se lembra, né? Não é que a gente quer ver o antigo, se nós não quiséssemos ver, se dependesse de nós, nós não veríamos, mas, irmãos, isso não está em detrimento da minha e da sua vontade. A palavra, irmãos, ela é verdadeira e ela precisa ser cumprida. Então, se a palavra diz que nós passaremos, então nós vamos passar. Não porque queremos, é porque nós vamos passar. É que a palavra, a revelação diz, irmãos. Então, irmãos, que nós precisamos estar firmes e cada dia mais estar vivendo o evangelho verdadeiro com sinceridade, com tudo aquilo que o Senhor nos mostra através da tua palavra. E é isso que eu trago hoje, nessa manhã. Mas, irmãos, as nossas ações que nós tomamos diariamente, elas são motivos e são provas que eu e você damos ao Senhor de que amamos a Ele. É claro que o nosso testemunho, ele conta muito. A gente ora ao Senhor durante os dias, a gente lê a palavra, a gente congrega. São, claro, motivos que provam que eu e você amamos ao Senhor, irmãos. Assim como também nós não negamos ao Senhor. Quando alguém pergunta a você, você é cristão? Você diz, eu sou cristão, não é? Claro que no passado, muito distante, algumas vezes você negou, eu neguei. Não sou não, não sou cristão não. Mesmo sendo, irmãos, e aí vem o remorso, né? É isso, o Espírito Santo ali te pega. Mas, irmãos, quando a gente vê de fato o que é o Evangelho, o que Ele fez por mim e por você, não tem como nós negarmos o Senhor. Então, você não nega que é cristão. As pessoas perguntam e você diz, eu sou. Até porque
Jesus disse em Mateus 10:33, né? Que aquele que negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Em contrapartida, o versículo anterior, o 32, ele diz, mas aquele que confessar-me diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós temos provas, mas será que chegará um momento que ao longo do tempo nós precisaremos provar ainda mais o nosso amor para com o Senhor. E alguns dos que estão aqui vão provar isso, estarão prontos, se não estão, o Senhor hoje pede, quer que nós estejamos prontos para provar o amor que nós sentimos para com Ele, e ali estaremos sendo alegres e felizes. Irmãos, o texto básico que eu preciso usar aqui, para juntos estarmos meditando e fazer sentido ao que eu tenho falado, irmãos, é Apocalipse, capítulo 6, o verso 9, irmãos. E é a continuidade da abertura dos selos que nós temos visto. Nós vimos a abertura, capítulo 6 e 9, isso, irmão. Nós temos visto a abertura de alguns selos, nós vimos o quarto, né? Vimos também o terceiro, o segundo, né? Quero me basear nesse versículo, não só nele todo, mas apenas nesse começo, irmãos. Olha só o que a palavra diz. Apocalipse capítulo 6, olha o versículo 9, é a abertura aí do quinto selo, ali que João está ali presenciando essa revelação. Olha só. E havendo, amém? Todos acharam, né? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, irmãos, as almas dos que foram mortos. Por amor, o que, irmãos? Da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Né? Por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um com prioridades, cumpridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Mas, irmãos, depois a gente pode mais à frente. Mas o versículo que eu quero aqui usar como base é esse primeiro versículo, o versículo 9 do capítulo 6. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, irmãos, as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor ao testemunho que deram. Irmãos, sem dúvida, este é um grupo de santos. Um grupo que João ali viu, santos que são mártires, irmãos, que vieram, né, da grande tribulação. O que fica importante para nós, irmãos, é isso. O fato é que João, ele vê e testifica mártires da grande tribulação ali que vieram, irmãos. Depois, no capítulo 7, há algo que ele fala ainda mais, né? Mais adiante, mas vamos ficar apenas nesse versículo, que de homens e mulheres, de almas que estão debaixo de um altar, que morreram, irmãos, morreram por amor a quem, irmãos? Por amor à palavra de Deus, por amor ao testemunho que deram. Profeticamente, a gente sabe que a besta, o anticristo, é o falso profeta, irmão, desencadeará uma perseguição tal que, com toda certeza, irmão, irá perseguir a igreja do Senhor. A igreja verdadeira. Não falou sobre o anticristo hoje, né? Falou sobre o anticristo aqui, e aqui a palavra também, irmãos. Perseguirá aqueles que professam ao Senhor Jesus, aqueles que têm ali dentro de si a palavra, irmãos. E isso será desencadeado uma grande perseguição que virá durante uma angústia, irmão. E todos aqueles que professarem ao Senhor Jesus serão perseguidos. Perceba que João não só contempla o futuro, ele está vendo, está ali porque do que vai acontecer na tribulação, na grande tribulação, mas perceba que ele também viveu momentos difíceis, irmãos. Porque João, se você não sabe, está numa ilha de Patmos ali, quando ele recebe a revelação do Senhor. E a gente sabe que naquele período, irmãos, estava tendo uma perseguição também. Perceba que o imperador da época, Domiciano, ele perseguia a igreja, como todos os outros imperadores perseguiam os servos e as servas do Senhor. Então ele está vivendo num tempo de perseguição. Como ele mesmo diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, ele fala sobre Antipas, irmãos. Ele fala ali, olha, conheça as tuas obras, onde habitas e que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, ele vai falar sobre Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás
habita. Havia uma perseguição, irmãos, também onde João estava, onde ele vivia, ali o contexto que ele vivia. É claro que ele já tinha visto muitos servos do Senhor morrerem, muitas pessoas morrerem pelo Evangelho, assim como aqui no capítulo 2 diz que Antipas morreu, irmãos, a fiel testemunha do Senhor. E não é somente Antipas, irmãos, se você perceber ao longo dos tempos, desde a primeira geração apostólica até agora, quantos cristãos já não morreram? Quantas pessoas que professam a Cristo, irmão, já não morreram pela causa do Evangelho? Existem muitos livros que retratam isso. Né? O livro dos mártires, veja ali se você já leu. Quantos servos do Senhor iam para as arenas, né? Matavam ali por apenas prazer das pessoas estarem nas arquibancadas e vendo os servos do Senhor sendo ali dilacerados pelas feras, né? Pelos leões. Colocavam eles em arenas para gladiar, para ali serem mortos, irmãos. E ali muitos imperadores estendiam as peles no seu jardim para ficarem ali caçoando, dando risada. Então, muitos livros retratam, irmãos, a perseguição que existia contra os cristãos. E veja que desde esses 2000 anos que se passaram, muitos irmãos nossos já morreram. Muitos irmãos nossos já morreram pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. Milhares e milhares já morreram. E ainda morrem ainda até hoje, né? Ainda morrem. Se a gente for ir em países que é difícil a penetração do Evangelho, muitos irmãos nossos já têm morrido já. Muitos irmãos já têm ficado presos, campos de concentração, né? Porque professam a Jesus Cristo, professam o nosso Salvador. E ainda assim, irmãos, então se nós acreditamos que somos então essa geração que verá acontecer esse desencadear de coisas, veremos então o anticristo, veremos a besta, o falso profeta, o número de mártires ele vai aumentar mais, não é? Você concorda comigo devido ao que, irmãos? A uma perseguição, a um ataque virá contra nós, irmãos, e vai ser um ataque e nós precisamos estar prontos para isso, irmãos, enfrentarmos isso que virá. Mas perceba, irmãos, que tem gente dizendo que a perseguição virá somente em estados onde é difícil a penetração do evangelho, onde nações ali, né, não professam a Cristo, onde a maioria é muçulmana. Muitas pessoas dizem que não, a perseguição virá de lá, a perseguição virá então da Europa, e aí você vai na questão europeia, né, essa união, aí você vai, não, a perseguição vem da China agora, então, não há consenso. As pessoas dizem, a perseguição virá de todos os lugares, menos daqui. Menos do Brasil, menos da América do Sul, porque hoje a gente tem liberdade, né, de falar, de pregar e de viver aqui a palavra, né, de congregar. Mas, irmãos, perceba que isso não faz sentido, porque senão a palavra do Senhor não era verdadeira, porque se você pegar o versículo 9 de Apocalipse 24, não é isso que Jesus diz. Não é isso que Jesus fala, irmãos. Versículo 9, o que que diz? Jesus fala de a perseguição que acontecerá contra nós. Mas aí é o que ele fala. Então vos hão de entregar para seres atormentados. E o que que eles vão fazer com nós? Olha, e matar-vos-ão. E aí ele vai completar. E sereis odiados, irmãos. De uma ou de duas nações? Você está me acompanhando aí na palavra? De quantas nações? Todas. Todas as nações, irmãos. Então não é que só... Aqui, irmãos, teremos também perseguição no Brasil. Jesus não está falando de uma nem duas, nem de um conceito, nem de algo, de uma nação ou de outra, nem de nações que têm uma divisão. Não, irmãos, fará de todas as nações, irmãos, nos perseguirão. Então todas as nações virão contra mim, contra você, contra aqueles que professam a Cristo. Não adianta, todos os lugares, irmão, desencadeará uma perseguição. Eles procurarão nos matar, eles procurarão nos perseguir. E se nós não tivermos alicerçado na palavra, se nós não estivermos prontos para provar que amamos o Senhor, irmãos, nós vamos negá-lo. Nós iremos negá-lo e dizer, não, né? Não conheço Jesus, não tenho nada com Jesus. Assim como Pedro fez, né? Horas antes de o Senhor Jesus ali ser crucificado, mas depois ele se regenera. Mas, irmãos, quem dera que tenhamos tempo para isso. Quem dera que tenhamos tempo para, então, nos regenerar. Sabemos que foi um caso atípico que Pedro passou, e pôde ali, quando se encontrar com o Senhor, depois do ressurreto, o Senhor diz, olha, Pedro, ele perdoa Pedro, e ali ele estabelece Pedro como, né, a pedra ali, que a liderança da igreja primitiva, né, irmãos? Mas, irmãos, o fato é, irmãos, que se for da vontade do Senhor, nós, irmãos, precisamos estar preparados também. Jesus diz que eles iriam nos matar, nos perseguir. E o selo quinto fala, irmãos, que havia debaixo do altar almas que morreram,
né, pela palavra de Deus, por amor e o testemunho, irmãos, que deram. Então, irmãos, se for da vontade de Deus, nós precisamos nos preparar, então, para, de fato, se for a vontade, ser também mártires. Morrer, então, pela palavra de Deus. Morrer pela esta causa do Evangelho, irmãos. Então, nós precisamos estar prontos para isso, irmãos. Então, nós precisamos entender que o Senhor quer nos preparar. Às vezes, a gente não está pronto ainda, né? Às vezes, você pode dizer, eu não estou pronto ainda, Jesus. Eu não estou pronto, mas Jesus quer que nós nos preparemos, irmãos. Porque eu tenho certeza que alguns dos que estão aqui vão passar pela morte. Vão passar pela morte, irmãos, para ali glorificar ao Senhor pela morte. E, irmãos, perceba que a palavra é repleta de irmãos e irmãs que morreram, não somente ao longo dos tempos, mas se você pegar Pedro, por exemplo, irmão, que está ali, né? João 21 diz essa história, você sabe, né? Quando Jesus já está ressurreto, e ali Jesus chega ali Pedro e faz 3 perguntas, perguntando para Pedro se ele o amava. Né? 3 vezes o Senhor Jesus perguntou, Pedro, tu me amas, né? Pedro responde, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro, tu me amas, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro, tu me amas? E ele fica triste. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Mas, irmãos, perceba que em seguida, Jesus fala, apesar das minhas ovelhas, né? Mas depois a gente vai ter uma outra situação, que no versículo 18 e 19, ele completa dizendo, Senhor Jesus, na verdade, está dizendo para Pedro, Jesus, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, vestia, né, irmão? Vestia a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando te fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te vestirá, e te levará para onde tu não queiras. E aí João completa, e disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E aí, dito isso, eles seguiram. Então, irmãos, perceba que Pedro, depois de um momento que teve com o Senhor, ele com certeza foi um mártir, né? Existe a história paralela que diz que ele morre, né, de ponta cabeça, né, crucificado, mas a Bíblia não fala isso, irmãos. Mas ele morre, de fato ele é mártir, ele morre pela causa do Evangelho, com toda certeza, porque aqui diz, significando com que morte ele havia de glorificar ao Senhor, irmãos. E Paulo também, o que dizer de Paulo, que desde quando ele converte na estrada de Damasco, sabia que ele já seria morto pela causa, irmãos. Porque o Senhor Jesus disse, olha, quando ele disse para Ananias, ele vai padecer muito pelo meu nome. E ali Paulo, em Timóteo, capítulo 4, versículo 6, no Timóteo, 2 Timóteo, ele fala assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo já sabia, o tempo estava chegando de ele glorificar ao Senhor, morrendo pelo Evangelho. Mas havia alegria entre os irmãos que iam, irmãos, com toda certeza. Todos os que sofriam ou morriam pelo nome do Senhor, eles, irmãos, estavam alegres. Eles estavam alegres porque estavam ali sendo dignos, né, de sofrerem pelo Senhor Jesus, irmãos, pelo Senhor, pela causa do Evangelho. Havia alegria. Olha Atos capítulo 5, versículo 41, que apenas por apanhar, os discípulos eles ficaram alegres, por sofrerem pelo nome do Senhor. Ele diz, olha, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados e dignos de padecer afronta pelo nome do Senhor Jesus, irmãos. Olha só. E Paulo também sentia alegria. Olha Filipenses 2,17. Ainda que seja oferecido, ele diz, ainda que eu morra, ainda seja oferecido por libação, sobre sacrifício e serviço da vossa fé, né, sobre o Evangelho, folgo-me e regozijo. Ele diz, ele está feliz, eu me regozijo por todos vós. Havia alegria de Paulo, havia alegria dos irmãos de irem, irmãos, sofrerem por Cristo e também, consequentemente, morrerem pelo Evangelho. E todos estes, irmãos, morreram sabendo do que estavam fazendo, né? Sendo mártires porque sabiam que Jesus morreu por eles, fez algo muito maior. E eles estariam em um lugar muito melhor, morrendo por Jesus. Veja que também Jesus fez por nós. Romanos 5,8, irmãos. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Olha só, Deus provou o seu amor, irmãos, para conosco. Morreu por nós, sabendo que nós éramos pecados. Então, nós tínhamos a culpa, mas mesmo assim ele morreu por nós. Então, ele provou que amava-nos, né? Amando-nos, morrendo por nós. Se ele morreu, por nós somos culpados e pecadores,
Então, irmãos, nós precisamos sentir honrados, sabe? De sofrer pelo Evangelho. De se precisar, então, se for da vontade de Deus, morrer por o Evangelho, morrer por Ele, porque Ele fez algo muito maior por nós, irmãos. Se for da vontade de Deus, nós também temos que ficar prontos para isso, irmãos. Temos que aprender a amá-lo. É isso que devemos fazer. Porque se a gente aprender a amar, se a gente amar o Senhor como se deve, facilmente, irmãos, nós entregaremos as nossas vidas por amor ao Senhor Jesus. Então, irmãos, chegou o momento. A gente sabe que temos pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo, né? E para aprender a amar o Senhor de fato. E o Senhor hoje quer que nós aprendemos. Ou se nós, cada dia que passa, oremos a Ele. Diz, Senhor, me ensina a te amar como se deve. Eu ainda não estou pronto, mas eu quero, Pai, que se for a tua vontade, que eu passe, que eu seja martirizado pela causa. Senhor, me prepare, me dê condições para que eu me sinta encorajado pelo teu Santo Espírito e faça, irmão, faça ao Senhor pela tua vontade, para te glorificar, irmãos. Eu não sei se você viu o vídeo que foi ali, acho que em 2017, né? Onde tinha vários cristãos egípcios ali para serem mortos, um vídeo que viralizou no mundo inteiro, né? E ali, irmãos, eu sentia um semblante de paz naqueles irmãos, né? Eu sentia um semblante de paz, 21 cristãos ali, egípcios, né? Que foram mortos, degolados por pelos terroristas, né? E ali eles estavam em paz, né? Em paz, tranquilos, sabiam que iam morrer, iriam ser degolados ali, sabiam, não havia desespero, não havia nenhum pranto nem choro, eles estavam ali de joelhos, com um semblante em paz, com um semblante de quem sabia, irmãos, para onde iriam. Então, irmãos, que possamos nós também buscar no Senhor, se essa for a sua vontade, se é o desejo do Senhor, que nós passemos, né, por esse momento de ser martirizado, que Ele venha nos preparar, que Ele venha nos dar forças e amá-lo de tal maneira, Senhor, eu estou pronto, assim como Paulo, eu estou pronto para ir, né, ser ofertado como libação, como sacrifício. Que nós possamos também, irmãos, estar prontos para isso, se for assim da vontade do Senhor. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Que nós possamos estar fortalecendo cada dia mais no Senhor, irmãos. E o que eu vejo também é que as pessoas não venham sentir pena dos cristãos da gente, sabe? Que as pessoas não sintam pena, não chorem. Assim como aqueles que estavam ali para serem degolados, os próprios familiares disseram, olha, nós estamos felizes, porque eles não negaram o nome do Senhor. Eles não negaram, eles se mantiveram, né, dizendo, não, somos sim. E ali morreram pelo Evangelho. E que o mundo, irmãos, não venha ter pena de nós, não venha ter choro conosco, irmãos. Por quê? Porque não sei se você lembra da passagem onde Jesus está carregando a cruz. E ele já tinha apanhado tanto, sofrido tanto, já tinha passado a noite ali, mas agora ele está indo para o Gólgota, né? Está indo para o Gólgota e ali ele até precisa de ajuda, se ele deu ajuda ele a carregar, mas uma multidão o acompanhava, e essa multidão existiam as mulheres que acompanhavam Jesus, e elas estavam o quê, irmão? Chorando, eles estavam se lamentando, estavam chorando copiosamente. E chega um momento que Jesus aí, com todo o seu sofrimento, com todos ali, tudo aquilo que ele sofreu já, antes de ir para a cruz, estava ali em caminho, ele olha para aquelas mulheres, o que ele fala? O que ele diz, irmãos? Não choreis. Ele diz para aquelas mulheres, olha, voltando-se para elas, Jesus tem até o tempo de voltar para elas e dizer, olha, não chores por mim. Jesus diz, olha, não chora por mim não. Choreis. Ele diz, olha, muito menos chore por nós. Ele diz, Lucas 23, depois você veja, Jesus diz, voltando-se para elas, filhas de Jerusalém, não chores por mim, diz ele, chorai antes por vós mesmos. Chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, mas não chorem por mim. Olha, Jesus mesmo não sendo culpado de estar ali, né, sendo santo, sendo perfeito, Cordeiro Santo, ele poderia receber aquele choro, aquele pranto daquelas mulheres, mas ele diz, não chore por mim não. Não chore por mim, antes chore por vós e chore pelos vossos filhos. Porque ele saberia o que ia acontecer depois, daquilo que ia acontecer, porque, irmãos, a condenação está sobre o mundo, né? A gente sabe que
a condenação está sobre o mundo. E nós, irmãos, também temos que pedir que eles não chorem por nós, não. Mas antes se arrependam dos seus pecados, porque existe uma condenação sobre o mundo. E que se arrependam e aceitem a Jesus. É isso que eles precisam fazer no mundo. Então, quanto a nós, irmãos, nós continuaremos, né? Nós continuaremos firmes. E se for da vontade de Deus, que nós passemos pela morte, nós vamos passar. Que Ele nos prepare para isso. Alguns dos que estão aqui passarão, irmãos. Não tem como negar. Passarão. Nós sabemos disso, mas que o Senhor Jesus possa te preparar para isso. Para que você esteja pronto, se for assim da vontade dEle. E que você defenda e honre o nome do Senhor e não negue o Senhor. Que você permaneça firme e diga, não, eu sou cristão. Faça o que você quiser comigo, mas eu não vou negar o nome do Senhor. Pode matar, me mate, mas eu não vou negar o nome do Senhor. Que essa possa ser, irmãos, a nossa coragem naquele grande momento. Porque é muito fácil hoje a gente falar, mas chega o momento, assim como Pedro viu que o negócio estava estreito, ele disse, não conheço Jesus. Não conheço esse. Porque Jesus já estava sendo preso. E ele ali, no momento do ser humano, é enganoso o coração, irmãos. Nosso coração é enganoso e perverso, a palavra diz. Né? E que nós possamos estar orando o tempo inteiro, vigiando, dizendo, Senhor, ora, a partir de hoje, irmãos, orem, diga, Senhor, me ajude, se eu for realmente, me dá palavras naquele momento, que o Santo Espírito me revista, para que eu não negue o teu santo nome, e possam fazer o que quiserem comigo, mas eu não quero e não vou negar ao Senhor, irmãos. Então vamos continuar nos preparando como bom soldado para toda e qualquer situação, como bom soldado do Senhor, com coragem, que é o Espírito Santo quem nos dá. Sabemos que o tempo já está aí, as coisas estão acontecendo, mas nós precisamos estar orando, buscando mais. E a partir do momento que eu amo mais o Senhor, como Jesus disse para Pedro, me amas, Pedro? E Pedro disse, olha, eu amo o Senhor. Depois Pedro foi capaz, então, de ser mártir, de morrer pelo Evangelho, irmãos. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá forças, irmãos, para fazermos aquilo que muitas vezes ainda nós não estamos prontos. É o Senhor quem nos traz a força. E algo que nos traz esperança nesse texto, nesse quinto selo, irmãos, que João vê as almas de baixo, para a gente cear, dos mortos, né, as almas dos que foram mortos por amor à palavra e por amor ao testemunho. O capítulo seguinte, no capítulo 7, no versículo 9 também, João ele vê novamente, mas ele não só vê almas, ele vê milhares de almas, milhares de pessoas. Olha o versículo, capítulo 7, versículo 9. Ele diz assim, depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante ao Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Glórias a Deus. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Olha que bênção, irmão. Glória a Deus. Então, as almas que João vê já no altar aqui, ele já vê no capítulo 7 como uma grande multidão, irmãos, como que ninguém podia contar. Então há uma esperança, amados. Há uma esperança para nós hoje, que dizemos, hoje eu não consigo, hoje eu não posso dizer que posso me sacrificar pelo Senhor, mas João, ele já viu, né? Perceba que depois do restante do capítulo, o ancião, ele pergunta ao ancião, quem são essas pessoas? O ancião vai dizer, esses são aqueles que vieram da onde, irmãos? Da grande tribulação, que morreram também pelo Evangelho, irmãos. Então, se, irmãos, algo ainda te traz insegurança, talvez olhando para a palavra você tenha mais força, talvez olhando para essa palavra você tenha mais combustível e dizer, existiam pessoas que passaram pela tribulação, que conseguiram passar, e muitas delas com certeza morreram, né? Morreram com toda certeza, e a palavra aqui, no abrir do selo, no quinto selo, diz que foram mortos mesmo por amor à palavra e pelo testemunho que carregavam. Então, irmãos, é possível sim nós, nessa geração perversa, ainda nos portarmos com coragem, ainda nos portarmos dentro de um sentimento de amarmos cada vez mais ao Senhor, para que chegue no momento certo, no momento onde tudo estiver à sua volta, porque a perseguição será de todas as nações, não só é uma nem duas, todas as nações perseguirão aqueles que professam a Cristo. Então, se tem perseguição, também tem morte, também tem prisão. Então, irmãos, que possamos estar convictos disso também. Buscamos o arrependimento, a santificação,
mas nós precisamos também amar, buscar mais amar ao Senhor, para que chegue no momento de você não ter saída, você não negar o Senhor e dizer, não, eu não nego, faça o que quiser. E aí você está ali pronto, assim como Estevão esteve pronto, né? Ele vê os céus abertos, morreu, né? Vê os céus abertos sendo apredejado e vê o Filho do Homem, né? A destra de Deus, e ali ele ainda diz, vai mais além, irmãos. É muito difícil. Não sei se teremos coragem de dizer, Pai, perdoa-os, né? Porque eles não sabem o que fazem. Veja só, ainda no momento de apedrejamento, Estevão ainda teve essa, declarou isso, irmãos, para que houvesse o perdão daqueles que estavam apedrejando, né? E que possamos, irmãos, estar prontos, porque se amamos ao Senhor, nós enfrentaremos o que tiver que enfrentar, amém? Eu quero orar contigo nesse sentido, nessa hora, para que, se nós não temos ainda condições de chegar nesse momento crucial do grande tribulação ou da metade, nós não sermos capazes de entregar. Hoje nós temos que orar e dizer, Senhor, nos dá força, nos dá capacidade para poder chegar nesse momento e entregarmos as nossas vidas como glorificação ao teu santo nome, irmãos. Isso é o nosso desejo, nós temos que orar hoje contigo. Se assim for da vontade do Senhor que passemos por isso, nós enfrentaremos e ali estaremos com o Senhor de vestes brancas, é o que João vê lá, e com palmas nas mãos, adorando ao nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Fique de pé comigo nessa palavra, que você possa guardá-la e entender que o bom soldado ele prepara para todos os momentos. Se você acredita que não, é meso. Se você acredita que é pré, nós respeitamos, mas nós não conseguimos achar meios para isso dentro da palavra, sendo que aqui João vê uma multidão que não se pode contar. E são esses que vieram de uma grande tribulação e de uma perseguição tal, que com toda certeza morreram por amor à palavra e ao testemunho que carregavam. Vamos orar nessa manhã, irmãos, que o Senhor nos dê forças e nos capacite. E o segredo é amar mais ao Senhor. Amá-lo mais sempre. Senhor, me ensina a te amar, meu Pai. Me ensina a te amar de tal maneira, ainda que o que o Senhor Jesus já fez por mim já é o suficiente. Mesmo sem tendo culpa, ter morrido por todos nós. Isso já é o suficiente para nós amarmos a Ele. Mas ainda assim tem hora que o nosso coração varia, enganoso, é perverso e esquece tudo que o Senhor fez por nós. Esquecemos tudo e aí nós ficamos ali com aquele momento. E aí, irmãos, nós precisamos do Senhor. O Espírito Santo possa nos revestir cada vez mais, para que quando chegarmos no momento de afunilação, nós não extraviarmos na metade do caminho. Não. Vamos continuar firmes e fortes. Independente do que aconteça, sofra o que podemos sofrer, mas vamos continuar firmes no caminho do Senhor. Vamos orar ao Senhor e que o Senhor continue te dando força, que o Senhor continue te sustentando, sabe? Mesmo passando por lutas, né? Hoje a gente passa por uma tribulação, a gente já fala, Senhor, tá doendo, tá doendo, Senhor. Mas imagina, irmãos, a tribulação que virá e a perseguição que virá. Então, irmãos, nós temos que orar. Se a gente não estiver pronto, preparado, irmãos, não tem como a gente ir adiante. A gente vai cair, a gente vai ser sucumbido. Mas, graças ao bom Deus, que nós temos o Santo Espírito e nós temos consciência disso. Nós não temos nenhuma soberba nos nossos corações, nenhum orgulho de dizer, não, ixi, eu vou passar, né? E você vai ver o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Não, nós precisamos ser humildes e ser servos do Senhor e entender que o nosso coração ele é enganoso. Ele varia muito, irmãos. Mas graças a Deus que nós temos o Santo Espírito. Graças ao Senhor, que é com Ele que nós vamos vencer. É com Ele em nós que nós teremos essa coragem. Teremos essa força que não vem de nós, vem dele. E nós honraremos o nome dele com certeza, para a glória dele. Amém?